Eu te sustentei por anos. Agora deixe-me ajudar você a cair. A lâmina amarela da empilhadeira raspou o concreto a centímetros da cabeça de Declan, enquanto ele rolava para trás de uma pilha de paletes. O armazém ecoava com o zumbido mortal da máquina, pronta para outra investida fatal. A lâmina amarela da empilhadeira raspou o concreto a poucos centímetros da cabeça de Declan Kruger enquanto ele rolava para trás de uma pilha de paletes de madeira. Sua camisa estava rasgada, um corte fino em seu couro cabeludo descendo até a têmpora, mas sua respiração permanecia estável, controlada. O armazém ecoava com o zumbido mecânico da máquina recuando para outra investida. Ele não deveria estar ali naquela noite, mas, por outro lado, o homem que o caçava com 2 toneladas de equipamento industrial também não. 30 horas antes, tudo era diferente. 30 horas antes, Declan ajustava seu cinto de ferramentas e examinava o elevador de carga quebrado na Meridian Logistics. Os cabos pendiam frouxos, a carcaça do motor rachada como uma noz partida. Mais um conserto de rotina em outro prédio corporativo estéril. Quanto tempo você acha que vai levar? Perguntou o segurança, um homem corpulento chamado Bo, que sempre tinha hálito de café e opiniões sobre esportes. Algumas horas, disse Declan, passando os dedos pelo sistema de polias danificado. Alguém sobrecarregou essa coisa. Os limites de peso estão bem ali por um motivo. Bo riu. Esses tipos corporativos não leem placas. Estão muito ocupados fechando negócios. Declan assentiu distraidamente, focado no problema mecânico à sua frente. Ele consertava elevadores há 18 anos, desde que abandonara a faculdade de engenharia para ajudar no negócio de reparos de seu pai. O trabalho era honesto, previsível. Ninguém notava o cara com a caixa de ferramentas até que algo quebrasse. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Kendra, sua esposa de 12 anos. Clube do livro vai atrasar hoje. Não me espere acordado. Ele encarou a mensagem por um momento. Era o 3º clube do livro naquele mês. Kendra nunca fora muito de ler. Você tá bem, Deck? Perguntou Bo, observando-o com leve preocupação. Sim, tudo bem. Declan guardou o celular e voltou ao trabalho. 3 horas depois, ele substituiu o conjunto do motor e testou o sistema 2 vezes. O elevador subia e descia suavemente entre os andares, carregando sua carga máxima sem esforço. Enquanto guardava suas ferramentas, Bo apareceu com uma prancheta. Preciso que você assine a ordem de serviço, disse Bo. Política da empresa. Declan rabiscou sua assinatura no registro de visitantes, então deu uma olhada nas entradas anteriores. A maioria era de entregas e chamadas de manutenção durante o horário comercial, mas um nome chamou sua atenção. Carimbado às 23h47 da terça-feira anterior, Carol Kruger, revisão de conformidade. Kendra estivera ali na última terça, a mesma terça em que dissera estar no clube do livro. Tudo certo? Perguntou Bo. Só pensando, respondeu Declan. Ele fechou o livro de registros e pendurou a bolsa de ferramentas no ombro. Valeu pelo café. A viagem de 40 minutos até sua casa em um bairro residencial de Bay City foi um momento para refletir, suas mãos firmes no volante apesar das perguntas que se multiplicavam em sua cabeça. Kendra trabalhava com conformidade, sim, mas nunca mencionara trabalhar até tarde. Nunca mencionara estar naquele depósito específico. A casa deles ficava no fim de uma rua sem saída, uma construção modesta de 2 andares com revestimento de vinil e um gramado que Declan mantinha meticulosamente aparado. O Toyota de Kendra estava na garagem, e as luzes da cozinha estavam acesas. Ele a encontrou no balcão, ainda com a roupa de trabalho, mexendo no celular enquanto aquecia sobras de macarrão. Como foi o clube do livro? Perguntou ele. Ela olhou para cima com um sorriso que parecia um pouco brilhante demais. Ah, você sabe como é. A Sarah não parava de falar sobre o simbolismo do capítulo 12. Pensei que nunca íamos terminar. Que livro vocês estão lendo? Aquele que te contei, o literário. Ela fez um gesto vago com a mão. Algo sobre segredos de família. Muito dramático. Declan assentiu e abriu a geladeira, pegando uma cerveja. A Sarah mencionou algo interessante?
Nada demais. As mesmas reclamações de sempre sobre o marido trabalhando demais. O tom de Kendra era casual, mas ela voltou a atenção para o celular, evitando contato visual. Eles jantaram com a televisão ligada, um programa de culinária que nenhum dos dois realmente acompanhava. Kendra parecia distraída, checando o celular a cada poucos minutos. Esperando algo importante, perguntou Declan. Só e-mails do trabalho. Você sabe como é. Ele não sabia. Na verdade, Kendra sempre fora rígida em manter trabalho e casa separados. Nada de e-mails depois das 18 horas. Ela costumava dizer que o tempo com a família era sagrado. Após o jantar, ela subiu para tomar banho. Declan lavou a louça e ouviu o som da água correndo no andar de cima. Quando ela desceu de roupão, com o cabelo ainda úmido, parecia mais relaxada. Tô cansada, disse, beijando na bochecha. Dia longo. Subo daqui a pouco, respondeu Declan. Só quero terminar essa cerveja. Ela assentiu e subiu. Alguns minutos depois, ele ouviu a porta do quarto se fechar. Declan sentou-se em sua poltrona e encarou a tela escura da televisão. A bolsa de Kendra estava no balcão da cozinha, onde ela a deixará. O celular dela carregava na mesinha ao lado do sofá. Ele nunca fora do tipo desconfiado. Nunca espionara. Nunca duvidara de sua palavra. Mas algo parecia errado, como uma máquina funcionando ligeiramente fora de sintonia. Nem sempre se ouve, mas sente-se na vibração. Na manhã seguinte, Kendra saiu para o trabalho no horário de sempre, 7h30 em ponto. Declan já estava acordado havia 1 hora, tomando café e pensando. Ele tinha 2 chamados de serviço agendados, ambos manutenção de rotina. O tipo de trabalho que deixava sua mente livre para vagar. Sua primeira parada foi um elevador de hospital que precisava de botões novos. Um trabalho simples, mas que o colocou em contato com o chefe de segurança do prédio, um ex-policial aposentado chamado Dean Ansel, que sempre fora amigável. Dean, né? Disse Ansel, observando-o trabalhar. Você já veio aqui antes. Algumas vezes ao longo dos anos. Declan testou o novo painel de botões. Elevadores de hospital sofrem muito desgaste. Nem me fale. Registramos cada falha, cada reparo. A seguradora exige registros detalhados. Ansel tomou um gole de café de um copo de papel. Já pensou em virar investigador particular? Um cara com seu olho para detalhes se sairia bem. Nunca pensei nisso. Não é tão complicado. É basicamente observação e documentação. As pessoas acham que é tudo perseguição de carro e confrontos, mas 90% é só observar e esperar. Declan guardou a informação e terminou o trabalho. O segundo chamado era em um condomínio com um elevador temperamental que parava entre andares. Outro problema mecânico com uma solução mecânica, mas, na volta para casa, sua mente continuava voltando para o registro de visitantes. Carol Kruger, 23h47. Trabalhando até tarde em uma revisão de conformidade, exceto que Kendra nunca mencionara revisões noturnas. Nunca reclamara de horas extras ou prazos apertados. Ele parou em uma loja de eletrônicos e comprou um rastreador GPS pequeno. Do tipo vendido para pais preocupados com filhos adolescentes. O dispositivo era do tamanho de uma caixa de fósforos, magnético, com uma bateria que durava 2 semanas. Naquela noite, Kendra anunciou que tinha outra reunião do Clube do Livro. 2 vezes na mesma semana, perguntou Declan. Estamos atrasados. A Sarah quer terminar o livro antes do próximo mês. Ela passava batom no espelho do corredor, checando sua aparência. Pode ser mais tarde que o normal. Sem problema. Tenho umas papeladas para botar em dia. Ela o beijou em despedida e foi para a garagem. Declan esperou até ouvir o carro dela sair da garagem, então desceu até sua oficina no porão. O rastreador GPS vinha com um aplicativo de celular que mostrava dados de localização em tempo real, tecnologia simples, mas eficaz. Ele testou no próprio caminhão, observando o pontinho azul se mover enquanto dava uma volta no quarteirão. 1 hora depois,
Ativou o rastreador e o colocou sob o para-choque traseiro do Toyota de Kendra. O suporte magnético fixou firmemente na estrutura metálica. Então, ele se preparou para esperar. A rota de Kendra começou normalmente, pela rua deles, até a estrada principal em direção ao centro de Bay City. Mas, em vez de seguir para o bairro de Sarah, o pontinho azul virou para o norte, rumo ao distrito industrial perto de Saginaw. Declan pegou sua jaqueta e as chaves. Ele se manteve bem atrás, seguindo o sinal do GPS em vez de tentar manter o carro dela à vista. O rastreador o levou por bairros cada vez mais esparsos, passando por shoppings e terrenos baldios, até que o carro de Kendra parou em uma casa pequena perto do lago. O endereço era 1247 Harborville Drive, uma casa térrea modesta com tinta descascando e um quintal coberto de mato. Não era o tipo de lugar para uma reunião de clube do livro. Declan estacionou a 3 quarteirões de distância e voltou a pé, mantendo-se nas sombras. O Toyota de Kendra estava na entrada, ao lado de um Honda Civic mais novo. As luzes da sala da frente estavam acesas, cortinas fechadas. Ele contornou a propriedade com cuidado, observando a disposição, as linhas de visão das casas vizinhas. O quintal dos fundos era escuro, cercado por uma grade de arames e árvores densas. Por uma fresta nas cortinas, ele viu movimento dentro. 2 figuras, Kendra e um homem que ele não reconheceu. Eles não estavam lendo livros. Declan observou por 20 minutos, tempo suficiente para confirmar o que já sabia. Então, voltou ao caminhão e dirigiu para casa, sua mente perfeitamente calma. Na manhã seguinte, Kendra estava animada no café da manhã, perguntando sobre o dia dele, compartilhando fofocas do trabalho, uma conversa normal entre casados. Exceto que agora Declan ouvia as notas falsas, a casualidade ensaiada. Como foi o clube do livro? Perguntou ele. Ah, sabe como é, a Sarah tá super envolvida com o arco da história do personagem principal. Kendra passou manteiga no pão com precisão cuidadosa. Acho que vamos terminar o livro na próxima semana. Que bom! Ela olhou de relance, desconfiada. Você tá meio distraído ultimamente. Tá tudo bem? Só coisas do trabalho. Nada demais. Depois que ela saiu, Declan ligou para sua irmã, Ainsley. Ela morava em Detroit, trabalhava como cobradora de empréstimos em um banco e não tinha paciência para conversa fiada ou dramas emocionais. Preciso de um conselho, disse ele. Jurídico ou financeiro? Os dois, provavelmente. Vem para cá no fim de semana. A gente conversa. O apartamento de Ainsley era espartano e funcional, como tudo nela. 5 anos mais velha que Declan, mais alta, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo prático, ela serviu café e sentou-se à mesa da cozinha, de frente para ele. Me conta, disse ela. Declan expôs os fatos metodicamente, a entrada no registro de visitantes à noite, a mentira do clube do livro, a casa perto do lago. Ainsley ouviu sem interromper, fazendo anotações ocasionais em um bloco de notas. Você tem fotos? Perguntou quando ele terminou. Não pensei tão à frente. Comece a pensar. Se quiser se divorciar, vai precisar de documentação. Michigan é um estado de divórcio sem culpa, mas adultério ainda conta na divisão de bens. Não sei se quero me divorciar. Ainsley ergueu uma sobrancelha. O que você quer, então? Era uma boa pergunta. Declan vinha se perguntando a mesma coisa durante a longa viagem até Detroit. Quero que ela entenda o que fez. Entender e enfrentar consequências são coisas diferentes. Talvez não precisem ser. Ainsley o estudou por um momento. Você não tá falando de terapia de casal e reconciliação, né? Não. Que bom. Porque traidores não mudam. Só ficam melhores em esconder. Ela bateu a caneta no bloco. Quer saber da sua situação financeira? Me fala. A conta conjunta mostra depósitos regulares de vocês dois, mas ela tem transferido dinheiro. Pequenas quantias ao longo de 6 meses, talvez 15 mil no total. Declan sentiu algo frio se instalar em seu estômago. Transferiu para onde? Uma conta empresarial,
algo chamado Kalol Consulting Services, registrado há 3 meses. Eles passaram a hora seguinte revisando extratos bancários e registros financeiros. Kendra fora metódica, cuidadosa para não movimentar grandes quantias de uma vez, mas o padrão era claro. Ela estava construindo uma vida financeira separada. Ela tá planejando te deixar, disse a Slay. Provavelmente esperando juntar o suficiente ou até o parceiro do caso estar pronto para oficializar. Quanto tempo acha que eu tenho? Difícil dizer. Podem ser semanas, podem ser meses. Depende de quão confortável ela se sentir. Declan voltou para casa com um quadro mais claro da situação. Kendra não estava apenas tendo um caso. Ela estava executando um plano. As movimentações financeiras cuidadosas, as mentiras elaboradas sobre o clube do livro, o comportamento secreto, tudo apontava para alguém se preparando para uma grande mudança de vida. Mas ela cometera um erro crucial, subestimar a Declan. Na segunda-feira de manhã, Declan criou um perfil falso no LinkedIn com o nome David Mitchell, apresentando-se como especialista em recrutamento para posições em armazéns e logística. O perfil era profissional o suficiente para passar por uma inspeção casual, completo com uma foto genérica e um histórico de trabalho detalhado. Seu alvo era a Meridia Logistics, onde Kendra trabalhava, especificamente a equipe de gestão, que incluía quem quer que estivesse se encontrando com ela na casa perto do lago. O site da empresa listava a equipe de liderança com fotos e breves biografias. Declan estudou cada rosto cuidadosamente, procurando uma correspondência com a figura que vira pela fresta das cortinas. Bryce Alperin, diretor de inovação em armazéns, 36 anos. De acordo com sua biografia, MBA pela Michigan State, 5 anos da empresa. A foto mostrava um homem magro, de cabelos escuros e um sorriso caro. Declan cruzou a imagem com perfis de redes sociais. Bryce era ativo no Instagram, postando selfies na academia e fotos de cervejas artesanais. Seu carro era um Honda Civic prateado, modelo mais novo. O mesmo carro que estava estacionado ao lado do Toyota de Kendra. Agora ele tinha um nome. As postagens de Bryce no Instagram revelavam informações úteis. Ele malhava na academia Iron Core 3 vezes por semana, geralmente por volta das 18 horas. Morava em um lote no centro da cidade. Tinha gostos caros e gostava de exibi-los. Mais importante, era descuidado com informações pessoais. Suas postagens tinham geotags, sua agenda era previsível, o tipo de homem que achava que seu charme e posição o tornavam intocável. Declan passou a noite de terça-feira estacionado do lado de fora da academia Iron Core, observando Bryce malhar pelas janelas de vidro do chão ao teto. O homem era vaidoso com sua aparência, passando tanto tempo se olhando nos espelhos quanto realmente se exercitando. Após o treino, Bryce pegou um shake de proteína no bar de sucos da academia e foi para seu Honda. Declan o seguiu à distância, anotando sua rota, seus hábitos de direção, seus destinos. Bryce fez 2 paradas, uma loja de bebidas, onde comprou um bourbon caro, e uma floricultura, onde adquiriu uma dúzia de rosas vermelhas. Então, dirigiu até a 1247 Harborville Drive. Kendra já estava lá. Declan estacionou em seu ponto habitual a 3 quarteirões e voltou a pé para observar. Desta vez, trouxe uma câmera digital pequena com lente teleobjetiva, emprestada da coleção de fotografia de seu sobrinho. Pela fresta nas cortinas, ele conseguia vê-los claramente. Kendra usava um vestido vermelho que ele nunca vira antes. Eles bebiam vinho, conversavam animadamente. Bryce entregou as rosas com um floreio teatral que a fez rir. Declan tirou fotos, não para usar como evidência em um tribunal de divórcio, mas para sua própria clareza. Ele precisava ver a realidade da traição para entender exatamente com o que estava lidando. Eles se beijaram como adolescentes, apaixonados e urgentes. As mãos de Kendra se entrelaçaram nos cabelos de Bryce enquanto ele a puxava para si. Não era um caso casual ou uma falha momentânea de julgamento. Era um relacionamento, completo com presentes, romantismo e planejamento cuidadoso. Declan abaixou a câmera e voltou ao caminhão. Já vira o suficiente. Na manhã seguinte, Kendra cantarolava enquanto preparava o café da manhã.
Parecia mais leve, mais energética do que estivera em meses. A culpa e a tensão que ele notara recentemente haviam sido substituídas por algo que parecia quase felicidade. Você tá bem animada, disse Declan. Só me sentindo bem hoje. Às vezes, tudo se encaixa, sabe? Sei. Ela o beijou em despedida com os lábios que estiveram em outro homem 12 horas antes. Declan a observou partir, então ligou para o trabalho dizendo que estava doente. Ele tinha pesquisa a fazer. Ansel, o ex-policial do hospital, concordou em se encontrar para um café naquela tarde. Sentaram-se em uma cabine de lanchonete enquanto Ansel explicava os fundamentos de vigilância e documentação. A maioria das pessoas é criatura de hábitos, disse Ansel. Acham que estão sendo imprevisíveis, mas seguem padrões sem perceber. Mesmas rotas, mesmos horários, mesmos lugares. E quanto a provas? Fotos, recibos, registros telefônicos, se você conseguir de forma legal. Mas o mais importante é a paciência. Não apresse as coisas. Deixe eles ficarem confortáveis. Deixe eles cometerem erros. Quanto tempo isso geralmente leva? Depende de quão cuidadosos eles são. A maioria dos parceiros de caso fica descuidada depois de alguns meses. Eles começam a correr riscos, a ficar negligentes. Declan pensou nas postagens de Bryce no Instagram, nas localizações com geotags, na agenda previsível. E se eles já estão sendo descuidados? Ansel sorriu. Aí seu trabalho fica muito mais fácil. Naquela noite, Declan disse a Kendra que trabalharia até tarde em um reparo emergencial em uma torre de água em Pontiac. O trabalho era fictício, mas a história era plausível o suficiente para evitar perguntas. Em vez disso, ele estacionou perto da Harborview Drive e se preparou para observar. Kendra chegou às 20h30, seguida 20 minutos depois por Bryce. Eles seguiram a mesma rotina: vinho, conversa, intimidade física. Mas, desta vez, Declan estava preparado para uma observação mais longa. Eles pediram comida chinesa, jantaram à luz de velas, conversaram por horas. Pela lente teleobjetiva, Declan viu que eles planejavam algo, olhando papéis espalhados na mesa de centro. Bryce apontava para documentos enquanto Kendra assentia e fazia anotações. Às 2h, Bryce saiu primeiro. Kendra esperou 15 minutos, então o seguiu. Saídas separadas, timing cuidadoso. Eles eram experientes nessa enganação. Declan dirigiu para casa e estava na cama às 3h. Quando Kendra entrou ao lado dele 1 hora depois, ele fingiu estar dormindo. Como foi a torre de água? Perguntou ela pela manhã. Trabalho complicado. Demorou mais que o esperado. Bom, fico feliz que você consertou. A mentira casual saía tão facilmente dela. Declan se perguntou há quanto tempo ela vinha praticando essa habilidade. Na semana seguinte, ele estabeleceu o padrão deles. Terças e quintas à noite na casa do lago, almoços em um restaurante do outro lado da cidade às quartas, cafés nas manhãs de fim de semana enquanto Declan supostamente fazia recados. Eles estavam construindo uma vida juntos, completa com piadas internas e rotinas compartilhadas, planejando um futuro que não incluía Declan. Mas cometeram outro erro, ficaram confortáveis. Ainsley ligou na sexta-feira com mais informações financeiras. Ela transferiu mais 5.000, relatou. Além disso, tem pesquisado advogados de divórcio. Descobriu o histórico de busca dela por um contato em comum na empresa. Como você conseguiu isso? Melhor você não saber. O ponto é que ela está se preparando para pedir o divórcio, provavelmente no próximo mês. Bom saber. Qual é o próximo passo? Declan vinha pensando nessa pergunta a semana toda. A abordagem tradicional seria confrontá-los, exigir explicações, pedir divórcio, algo confuso, emocional, caro. Todos escolheriam lados, ofereceriam condolências, revirariam os detalhes infinitamente. Mas havia outro caminho. Vou fazer eles se sentirem desconfortáveis, disse ele. Quão desconfortáveis? O suficiente para cometerem erros. O primeiro movimento de Declan foi sutil.
Ele criou um anúncio no Craigslist na seção de pessoais, cuidadosamente redigido para parecer uma mulher buscando descrição, procurando um homem confiante, profissional, para relação contínua. Deve ser discreto, fisicamente em forma, gostar de aventura, com experiência em armazéns ou logística. Apenas interessados sérios. Ele postou o anúncio com um e-mail descartável. Então, enviou uma mensagem para Bryce a partir de sua conta falsa no LinkedIn. Vi seu perfil e pensei que poderia se interessar por esta oportunidade. Encontrei suas informações por contatos profissionais em comum. Pode valer a pena conferir. Incluiu o link do Craigslist. A resposta veio em 2 horas. Sabe quem eu sou? Perca esse número. Bryce reconhecer a armadilha, ou pelo menos suspeitara dela. Mas sua resposta confirmava sua culpa e paranoia. Um homem inocente ficaria confuso, talvez irritado. Um homem culpado ficaria na defensiva. Mais importante, Bryce agora sabia que alguém estava observando. O segundo movimento de Declan foi mais direto. Ele alugou uma picape velha de um amigo que tinha uma pequena empresa de mudanças, então a usou para seguir Bryce após seu treino na academia na terça-feira. Em vez de ir para a casa do lago, Bryce dirigiu até um pátio de embarque fechado nos arredores da cidade, provavelmente esperando encontrar quem enviará a mensagem do Craigslist. Declan estava esperando. Ele se aproximou do carro de Bryce por trás, batendo na janela do passageiro. Bryce a abaixou com cautela. Procurando alguém? Perguntou Declan. De perto, Bryce parecia menor do que nas fotos. Em forma, mas não imponente. Suas roupas caras e o sorriso confiante não escondiam o nervosismo em seus olhos. Acho que houve um engano, disse Bryce. Não houve engano. Você tá dormindo com minha esposa. Por um momento, eles se encararam pela janela aberta. Então, Bryce tentou ligar o carro. Declan passou a mão pela janela e pegou as chaves. Vamos conversar. Não sei do que você acha que sabe, mas, Kendra Law Kruger, Harborville Drive, terças e quintas à noite. A voz de Declan era perfeitamente calma. Quer que eu continue? O rosto de Bryce empalideceu. Olha, não é o que você pensa. É exatamente o que penso. A questão é o que vamos fazer a respeito. Você tá me ameaçando? Declan tirou o celular e mostrou uma das fotos que tirara, Bryce e Kendra se beijando na janela da casa do lago. Tô te informando, disse Declan. Sua relação com minha esposa acaba hoje. Se eu te vir perto dela de novo, essas fotos vão pro seu chefe, seus vizinhos, todo mundo que você conhece. Você não pode provar nada. Posso provar o suficiente. Declan jogou as chaves no colo de Bryce. Fique longe dela. Ele voltou para a picape alugada, deixando Bryce sozinho no pátio de embarque vazio. Mas o verdadeiro alvo de Declan não era Bryce. Naquela noite, Kendra voltou para casa após sua suposta reunião do clube do livro, nervosa e distraída. Ela checava o celular constantemente, andando de um lado para o outro na cozinha, sobressaltando-se com pequenos sons. Tá tudo bem? Perguntou Declan. Tô bem, só cansada. O clube do livro tá ficando intenso. Ela forçou um sorriso. Você sabe como a Sarah fica com reviravoltas na trama. Declan assentiu com simpatia e voltou a assistir televisão, mas podia sentir a ansiedade de Kendra enchendo a sala como fumaça. O celular dela vibrou com uma mensagem. Ela leu rapidamente, seu rosto ficando pálido. Preciso ir à loja, disse ela. Acabou o leite. Eu posso ir. Não, preciso de ar. Volto em 20 minutos. Ela saiu rápido, esquecendo a bolsa no balcão da cozinha. Declan a seguiu à distância, usando o rastreador GPS para monitorar sua rota. Ela dirigiu direto para Harborville Drive, onde o Honda de Bryce já estava esperando. Desta vez, Declan não se preocupou com vigilância. Ele foi direto para casa e estacionou na entrada, atrás dos 2 carros, bloqueando-os. Então, caminhou até a porta da frente e bateu. Bryce atendeu, sem camisa e visivelmente desconcertado. Que diabos você tá fazendo aqui?
Eu te disse para ficar longe dela. Você não pode simplesmente. Declan o empurrou e entrou na sala. Kendra estava no sofá, abotoando a blusa às pressas. Seu rosto estava vermelho de vergonha e raiva. Declan, o que você está fazendo? Terminando essa conversa. Ele olhou ao redor da sala, notando os copos de vinho, as roupas espalhadas, as almofadas do sofá amassadas, evidências de sua traição contínua. Vocês dois, escutem com atenção, disse ele. Isso para agora, hoje à noite. Se não parar, todo mundo que vocês conhecem vai saber exatamente o que andaram fazendo. Você não pode nos chantagear, disse Kendra, mas sua voz não tinha convicção. Não tô chantageando ninguém. Tô fazendo uma promessa. Declan tirou o celular e mostrou as fotos que tirara. Essas fotos vão a público ou ficam privadas. A escolha é de vocês. Bryce deu um passo à frente, agressivo. Acha que pode nos intimidar? Acho que vocês vão tomar decisões inteligentes. Sai da minha casa. Essa não é sua casa. É uma propriedade alugada pela Arborville Holdings. Verifiquei os registros do condado. Declan sorriu pela primeira vez naquela noite. Kendra tá pagando por ela com dinheiro que tirou da nossa conta conjunta. O silêncio que se seguiu foi profundo. Kendra encarou Declan com algo próximo de choque. Como você sabia do dinheiro? Da conta empresarial falsa? Das consultas com advogados de divórcio? Declan deu de ombros. Conserto coisas para viver. Quando algo tá quebrado, descubro o porquê. Ele foi até a porta, então se virou. Vocês têm 24 horas para decidir o que acontece depois. Depois disso, eu começo a tomar as decisões por vocês. Na manhã seguinte, Kendra havia sumido quando Declan acordou. O armário dela estava meio vazio. Seus produtos de higiene haviam desaparecido do banheiro. Ela deixou um bilhete na mesa da cozinha. Não aguento mais isso. Vou ficar com minha irmã em Grand Rapids. Precisamos conversar, mas não assim. Me dá um tempo para pensar. Declan leu o bilhete 2 vezes, então o jogou fora. Seu celular tocou. Era Bryce. Precisamos nos encontrar. Não, não precisamos. Olha, isso saiu do controle. Kendra tá chateada. Você tá chateado. Talvez a gente possa resolver isso. Não tem nada para resolver. Só me ouça. Uma conversa, em algum lugar público. Depois, deixo vocês dois em paz. Declan considerou. Onde? Naquela cafeteria no centro, Murphy's. Amanhã de manhã, 10 horas. Tá bem. Mas Declan não tinha intenção de negociar. Em vez disso, ele passou o dia fazendo preparativos. Visitou a empresa de aluguel de caminhões novamente, dessa vez escolhendo um veículo maior, com mais espaço de carga. Foi a 3 lojas de ferragens diferentes, comprando corda, fita adesiva e lonas plásticas. Nada suspeito individualmente, mas juntos formavam um kit para intimidação séria. Ele também passou pelo escritório de Dean Ansel no hospital. Preciso saber sobre fazer pessoas desaparecerem, disse Declan. Ansel ergueu uma sobrancelha. Legalmente ou não? Os dois. Legalmente, você consegue uma ordem de restrição. Documenta assédio. Deixe o sistema lidar com isso. Caso contrário, Ansel deu de ombros. A maioria das pessoas desaparece sozinha quando a pressão é demais. Mudam de cidade, trocam de emprego, recomeçam em outro lugar. Quanta pressão? Depende do que elas têm a perder. Naquela noite, Declan pesquisou a vida de Bryce em detalhes. O emprego na Meridian Logistics pagava bem, mas vinha com políticas rígidas de conduta. O loft de Bryce era caro, financiado por uma hipoteca que esticava seu orçamento. Ele era ativo em várias organizações profissionais, jogava em uma liga de softball corporativa, fazia parte do conselho de uma instituição de caridade local. Bryce construíra uma vida confortável e respeitável, o tipo de vida que poderia ser destruída por um escândalo. Declan passou a noite fazendo ligações, enviando e-mails,
Pela manhã, ele havia montado um dossiê abrangente sobre as conexões profissionais e pessoais de Bryce Alperin. Mas manteve o compromisso na cafeteria Murphys. Bryce já estava lá quando Declan chegou, sentado a uma mesa de canto com 2 xícaras de café e uma expressão nervosa. Valeu por vir, disse Bryce enquanto Declan se sentava. Fala. Essa situação toda saiu do controle. O que aconteceu entre mim e a Kendra não era para acontecer. Simplesmente aconteceu. Nada simplesmente acontece. Vocês fizeram escolhas. Tá, fizemos. E talvez tenham sido escolhas erradas, mas as pessoas cometem erros, né? Não significa que temos que nos destruir. Declan tomou um gole de café e esperou. Olha, posso me transferir para outra divisão, outra cidade, outro estado, se necessário. Você nunca mais vai me ver, nem a Kendra. O que acha? E quanto a ela? Isso é entre vocês dois. Tô dizendo que saio de cena, deixo vocês resolverem as coisas, e, em troca, você guarda essas fotos para você. Nada de redes sociais, nada de e-mails pro meu chefe, nada de drama público. Um corte limpo, todo mundo segue em frente. Era uma oferta razoável do ponto de vista de Bryce. Ele mantinha sua reputação e carreira enquanto se livrava de uma situação complicada. Mas Declan já passará do ponto de ofertas razoáveis. Aqui vai minha contraproposta, disse ele. Você pede demissão da Meridian Logistics hoje. Cancela seu aluguel e sai da cidade até o fim da semana. E nunca mais entre em contato com Kendra. Isso é loucura. Não posso simplesmente abandonar minha vida inteira. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir abandonar a minha. Bryce se inclinou para a frente, a voz baixando para um sussurro raivoso. Você não pode me obrigar a fazer nada. Essas fotos não provam atividade criminosa. No máximo, são motivo para divórcio. As fotos são só o começo. Declan tirou o celular e mostrou uma série de documentos que reunirá durante a noite, registros bancários mostrando saques em dinheiro incomuns da conta pessoal de Bryce, cronogramas de reuniões que coincidiam com estoques desaparecidos da Meridian Logistics, relatórios de despesas que não batiam com atividades comerciais reais. O que é isso? Perguntou Bryce. Evidências de desvio de dinheiro, irregularidades financeiras, possível fraude. Declan rolou os documentos lentamente. É impressionante o que se pode juntar quando se sabe onde procurar. Isso é falso. Você fabricou isso. Parte, sim. Mas não tudo. Você vem cortando caminhos, tomando atalhos, talvez desviando um pouco aqui e ali, nada grande, nada que normalmente seria notado. Mas quando alguém começa a procurar especificamente, o rosto de Bryce ficou branco. Você tá blefando. Tô. Declan encaminhou um dos documentos para o celular de Bryce, uma denúncia anônima pronta para ser enviada ao Procurador-Geral do Estado, alegando uma conduta financeira na Meridian Logistics. Isso será protocolado amanhã, a menos que você suma até lá. Isso é extorsão. Isso são consequências. Bryce encarou o documento na tela de seu celular. Mesmo que parte disso seja verdade, não é o suficiente para me condenar por nada. Não precisa ser. Só precisa ser o suficiente para destruir sua reputação e desencadear uma investigação. Quanto tempo acha que sua carreira sobrevive a esse tipo de escrutínio? Eles ficaram em silêncio por vários minutos. Ao redor, a cafeteria zumbia com conversas matinais normais, pessoas discutindo o tempo, o trabalho, os planos para o fim de semana. Pessoas normais com problemas normais. E a Kendra? Perguntou Bryce finalmente. O que tem ela? Se eu sumir, ela vai saber que você me forçou a sair. Vai te odiar por isso. Ela já me odeia. Pelo menos assim, ela vai me respeitar. Bryce terminou seu café e se levantou. Você tá cometendo um erro. Isso não vai consertar seu casamento. Meu casamento já tá quebrado. Isso é sobre outra coisa. O quê? Declan olhou para ele com olhos que não mostravam nenhuma emoção. É sobre garantir que você entenda o custo de quebrá-lo.
3 dias depois, Bryce Alperen apresentou sua demissão na Meridian Logistics, citando motivos familiares e a necessidade de se mudar. Ele cancelou seu aluguel, vendeu seu carro e deixou a cidade com 2 malas e o dinheiro que conseguiu liquidar rapidamente. A denúncia anônima nunca foi protocolada. Kendra voltou da casa de sua irmã na semana seguinte para encontrar Bryce desaparecido sem explicação. Ela ligou para Declan, frenética e confusa. Onde ele tá? O que você fez? Dei a ele um conselho de carreira. Ele decidiu seguir. Você o ameaçou. Eu o informei das opções dele. Ele fez uma escolha. Ela apareceu na casa naquela tarde, a raiva mal contida. Você não tinha o direito, disse ela, andando de um lado para o outro na sala. Nenhum direito de interferir na minha vida. Sua vida inclui a minha. Pelo menos legalmente. Não por muito tempo. Declan estava sentado em sua poltrona, perfeitamente calmo. Quero o divórcio. Peço o divórcio. Mas não finja que isso é sobre direitos e interferência. Então é sobre o quê? É sobre você mentir para mim por meses, tirar dinheiro da nossa conta conjunta, planejar me abandonar sem ter a coragem de me contar. Ela parou de andar. Eu ia te contar quando fosse a hora certa. A hora certa foi há 6 meses, quando você dormiu com ele pela primeira vez. O rosto de Kendra desmoronou ligeiramente. Por um momento, ela pareceu genuinamente arrependida. Nunca quis que fosse assim, disse ela. Mas foi assim que aconteceu. Sim. E agora você tem que viver com as consequências. Que consequências? Você afastou o Bryce, mas isso não conserta nada entre nós. Declan se levantou e foi até a cozinha. Quando voltou, segurava uma pasta de papel. São cópias de todos os nossos registros financeiros do último ano, disse ele, entregando a pasta a ela, incluindo os registros da Carlyle Consulting Services. Kendra abriu a pasta e empalideceu. Também estão inclusas fotos de você e Bryce na Casa do Lago, recibos dos restaurantes onde tiveram almoços, dados de rastreamento do GPS do seu carro. Declan sentou-se novamente. Tudo o que preciso para provar adultério e má conduta financeira no tribunal de divórcio. Você estava me espionando. Eu estava protegendo meus interesses. Isso é doentio. É comportamento obsessivo. Não, Kendra. Comportamento obsessivo seria implorar para você voltar. Fazer terapia, fingir que isso nunca aconteceu. A voz de Declan permaneceu firme. Isso é só prático. Ela jogou a pasta na mesa de centro, papéis se espalhando. E agora? Você destrói minha vida por despeito? Não preciso destruir sua vida. Você tá fazendo isso sozinha. O que isso quer dizer? Declan tirou o celular e mostrou uma captura de tela. A Meridian Logistics demitiu 3 pessoas ontem por violações de política. Parece que descobriram algumas irregularidades no departamento de conformidade. Kendra encarou a tela. Eles não podem me demitir por ter um caso. Podem te demitir por falsificar relatórios de horas extras, por usar recursos da empresa para negócios pessoais, por ter um relacionamento inadequado com um subordinado direto. Ele rolou por mais capturas de tela. É impressionante o que o RH encontra quando começa a procurar. Você fez isso. Você me denunciou. Não precisei. Quando Bryce saiu, de repente começaram a fazer perguntas. Parece que outras pessoas notaram suas revisões de conformidade nas terças e quintas à noite que nunca geraram nenhum relatório. Kendra afundou no sofá, as mãos tremendo. Posso lutar contra isso. Posso provar que é retaliação. Com que evidências? Os dados do GPS mostrando você em um endereço residencial durante o horário de trabalho? Os registros bancários mostrando que você pagou por uma propriedade alugada com fundos desviados? Eu não desviei nada. Você tirou dinheiro da nossa conta conjunta para financiar um caso. Em Michigan, isso é considerado roubo de bens conjugais. Declan se inclinou ligeiramente para a frente. Mas sabe qual é a parte realmente bonita? Você não precisa provar nada disso no tribunal.
A suspeita sozinha é suficiente para arruinar sua reputação profissional. Quem vai contratar uma gerente de conformidade demitida por violações éticas? Você tá gostando disso? Não, não tô. Isso não é sobre prazer. É sobre equilíbrio. Equilíbrio? Você tirou algo de mim. Agora eu tô tirando algo de você. Kendra se levantou abruptamente. Tô indo embora. Vou ficar na casa da Sarah até resolver isso. A Sarah não vai te deixar ficar lá. Do que você tá falando? A Sarah não existe. Pelo menos não da forma que você descreveu. Verifiquei com os vizinhos, os clubes de leitura locais, até a biblioteca. Ninguém conhece uma Sarah que corresponda à sua descrição. A boca de Kendra se abriu. Como você poderia? Porque quando as pessoas mentem, elas cometem erros. Você criou uma amiga imaginária para encobrir seu caso, mas nunca se deu ao trabalho de criar um passado real para ela. Declan se levantou. Então, onde você realmente estava todas essas noites? Pela primeira vez desde que voltará, Kendra pareceu genuinamente assustada. Você tá me assustando. Que bom. Você deveria estar assustada. Por 6 meses, você mentiu para mim, roubou de mim, planejou me abandonar. Agora você vai sentir o que é ter sua vida desmontada por alguém que sabe exatamente o que tá fazendo. Esse não é você. Não é o homem com quem me casei. O homem com quem você se casou era ingênuo o suficiente para confiar em você. Esse homem não existe mais. Kendra pegou a bolsa e foi para a porta. Vou chamar a polícia. E dizer o quê? Que seu marido descobriu seu caso e o expôs para o seu empregador. Isso não é crime, Kendra. É só um bom trabalho de detetive. Ela parou com a mão na maçaneta. O que você quer de mim? Quero que você entenda que ações têm consequências. Consequências reais que não podem ser desfeitas com pedidos de desculpas ou explicações. Eu entendo. Não, você não entende. Mas vai entender. Depois que ela saiu, Declan sentou-se na casa silenciosa e pensou no que viria a seguir. Ele conseguirá remover Bryce da equação e destruir a vida profissional de Kendra. Mas não terminara. A verdadeira lição ainda estava por vir. Ele ligou para Slay. Como foi? Perguntou ela. Fase 1 concluída. Bryce se foi. Kendra foi demitida. E a fase 2? Fase 2 é sobre garantir que ela nunca esqueça o custo de trair alguém que confiava nela. Cuidado, Deck. Há uma linha entre justiça e crueldade. Ela cruzou essa linha há 6 meses. Na manhã seguinte, Declan começou a implementar a fase 2 de seu plano. Começou com uma visita à mãe de Kendra, Ellen Law, que vivia em uma comunidade para idosos em Flint, em um apartamento arrumado cheio de fotos de família e romances. Ela sempre gostara de Declan, tratando-o como o filho que nunca tivera. Declan, que surpresa boa, disse ela, convidando-o para entrar e oferecendo café. Cadê a Kendra? É sobre isso que vim conversar. Ele explicou a situação cuidadosamente, mostrando a Ellen algumas das evidências que reunirá. Ela ouviu com crescente consternação, ocasionalmente balançando a cabeça ou fazendo pequenos sons de desaprovação. Não acredito que ela faria isso, disse Ellen quando ele terminou. Não a criamos para mentir e trair. Sei que não, mas ela fez essas escolhas e agora tem que viver com elas. O que posso fazer para ajudar? Só fique ciente do que está acontecendo. Ela pode tentar se mudar para cá, pedir dinheiro, te envolver nos problemas dela. Ellen assentiu gravemente. Agradeço por me contar a verdade. Kendra sempre foi boa em se fazer de vítima. A partir daí, Declan visitou as 2 amigas mais próximas de Kendra, seu primo em Arbor e ex-colegas de seu emprego anterior. A história era sempre a mesma, marido preocupado compartilhando a verdade dolorosa, apoiada por documentação e evidências. No fim da semana, toda a rede de apoio de Kendra sabia do caso e da má conduta financeira. Não por fofoca ou rumores, mas por uma apresentação cuidadosa e factual feita por alguém que eles confiavam e respeitavam. Kendra ligou para ele naquela sexta-feira, chorando.
O que você disse para minha mãe? A verdade. Ela nem fala comigo. Diz que envergonhei a família. E envergonhou. Todo mundo acha que sou algum tipo de monstro. Você é algum tipo de monstro. Só escondeu bem. Eu cometi um erro, Declan. As pessoas cometem erros. Erro é esquecer de comprar leite. O que você fez foi planejar e executar uma traição deliberada por meses. Ela chorava mais forte agora. Não tenho para onde ir. Sem emprego, sem dinheiro, sem amigos. Quem vai me ajudar? Você deveria ter pensado nisso antes de decidir destruir nosso casamento. Por favor, tô implorando. Me diz o que você quer. O que posso fazer para consertar isso? Declan considerou a pergunta. O que ele queria? Quero que você sinta o que eu senti quando descobri seu caso. Completamente sozinho, sem ninguém para confiar, vendo sua vida desmoronar enquanto a pessoa que causou isso age como vítima. Eu sinto isso agora. Eu entendo. Não, você não entende. Você entende as consequências imediatas. Não entende o custo a longo prazo. Que custo a longo prazo? Confira seu relatório de crédito. Houve um longo silêncio. O que você fez? Cartões de crédito conjuntos. Lembra? Tô autorizado a fazer alterações nas contas. Você cancelou meus cartões de crédito. Eu os reportei como roubados. Procedimento padrão quando alguém faz compras não autorizadas por meses. Outro silêncio. Os pagamentos da casa alugada vão voltar. Provavelmente. Vou ter uma expulsão no meu histórico. Provavelmente. Declan, por favor. Isso é demais. É? Vamos ver. Você roubou $15.000 da nossa conta conjunta. Cometeu adultério com um colega de trabalho. Mentiu para mim todos os dias por 6 meses. Tava planejando se divorciar de mim e levar metade de tudo que trabalhei para conseguir. A voz dele permaneceu perfeitamente calma. Exatamente quanto de consequência você acha que isso merece? Eu disse que sinto muito. Sentir muito não repara o dano. Então o que repara? Nada. Esse é o ponto. Algumas coisas não podem ser consertadas. Ela desligou na cara dele. Mas Declan não terminara. Nas 2 semanas seguintes, ele desmontou metodicamente a vida que Kendra vinha construindo com Bryce. Entrou em contato com o proprietário da Casa do Lago, forneceu evidências de sublocação ilegal e fez o contrato ser encerrado. Reportou o carro dela como potencialmente roubado, já que os pagamentos vinham da conta conjunta sem sua autorização. Cada movimento era legal, documentado e irreversível. Kendra tentou contatar advogados, mas descobriu que a maioria dos advogados de divórcio da região tinha conflitos de interesse. A Slay estivera ocupada fazendo consultas, levantando perguntas hipotéticas, criando barreiras éticas para a representação. Finalmente, Kendra apareceu na casa novamente, parecendo exausta e desesperada. Assina o que você quiser, disse ela. Papéis de divórcio, acordos financeiros, qualquer coisa. Só para com isso. Parar o quê? Você sabe o quê? A destruição sistemática da minha vida. Não tô destruindo nada. Só tô revelando o que já estava aí. O que você quer dizer? Você construiu seu caso sobre mentiras, roubo e traição. Tô só removendo a fundação e deixando a gravidade fazer o resto. Ela se sentou pesadamente no sofá. Não consigo arrumar emprego. Todo empregador faz verificação de antecedentes agora. E há perguntas sobre por que fui demitida da Meridian. Que pena. Tô vivendo num motel. Meu carro foi apreendido. Tenho talvez $300 no meu nome. Como é a sensação? Que sensação? Estar completamente dependente da honestidade e bondade dos outros. Saber que eles têm o poder de destruir sua vida se quiserem. Kendra o encarou. É disso que se trata. Me fazer sentir impotente. É isso que você me fez sentir. Toda vez que mentiu sobre o clube do livro.
Toda vez que me beijou antes de ir vê-lo. Toda vez que tirou dinheiro da nossa conta para financiar sua vida secreta. Nunca quis te fazer sentir assim. A intenção não importa. Só o impacto. Ela ficou quieta por um longo tempo. E agora? Agora você recomeça. Arruma um novo emprego. Constrói novas relações. Cria uma nova vida, assim como eu tive que fazer. Exceto que você tá aqui, na nossa casa, com nossa vida praticamente intacta. Nossa vida nunca esteve intacta. Foi construída na sua traição. E agora eu tenho uma vida construída na verdade. É menor, mais solitária, mas é real. Kendra olhou ao redor da sala, notando as mudanças que Declan fizera. Móveis novos, quadros diferentes, nenhuma foto da vida deles juntos. Você realmente terminou comigo, disse ela. Terminei com você no momento em que te vi beijando ele. Então por que tudo isso? Por que não simplesmente se divorciar de mim e seguir em frente? Por que seguir em frente sem consequências ensina a lição errada? Que lição? Que traição é um crime sem vítimas. Que as pessoas podem destruir a vida dos outros e depois recomeçar em outro lugar sem responsabilidade. Ela se levantou para sair. Espero que isso te faça feliz. Não me faz feliz, mas me deixa satisfeito. Qual é a diferença? Estar feliz exigiria te perdoar. Estar satisfeito só exige equilibrar a balança. Após ela sair, Declan sentou-se na casa silenciosa e sentiu algo que não experimentava há meses: paz. Não a paz da resolução ou cura, mas a paz da conclusão. Ele se propusera fazer Kendra entender o custo de sua traição, e conseguirá. Mas ainda havia uma lição final a ensinar. 2 semanas depois, Declan recebeu uma mensagem de um número desconhecido: precisamos conversar. Me encontre no antigo armazém da Meridian hoje às 22 horas. Venha sozinho. A mensagem não estava assinada, mas Declan reconheceu o tom. Bryce voltará. Ele considerou ignorar a mensagem, mas a curiosidade venceu. Além disso, se Bryce queria um confronto, era melhor que fosse em terreno neutro. O antigo armazém da Meridian era um prédio enorme no lado industrial da cidade, usado para armazenamento excedente quando o depósito principal estava cheio. À noite, era escuro e isolado, cercado por terrenos vazios e linhas férreas abandonadas. Declan chegou cedo e estacionou do outro lado da rua, observando o prédio com binóculos. O Honda de Bryce já estava lá, estacionado perto de uma entrada lateral. Às 22 horas em ponto, Declan caminhou até a entrada e a encontrou destrancada. O armazém era iluminado fracamente por luzes de emergência, lançando longas sombras entre pilhas de contêineres e equipamentos industriais. O ar cheirava a óleo de máquina e poeira. Bryce, chamou Declan. Aqui, respondeu uma voz. Declan seguiu a voz mais para dentro do armazém, passando por fileiras de empilhadeiras e equipamentos de carga. Encontrou Bryce parado perto de uma área limpa no centro do prédio, o rosto iluminado por uma luz de trabalho que ele montara. Você veio, disse Bryce. Você pediu para eu vir. Não tinha certeza se viria. Pensei que poderia estar com medo. Declan olhou ao redor do armazém, notando as saídas, as linhas de visão, as ferramentas em potencial. Medo do quê? De enfrentar o que você fez. O que eu fiz? Você destruiu minha vida, minha carreira, minha reputação, meu futuro. Tudo porque sua esposa me escolheu no seu lugar. Minha esposa escolheu um caso. Isso é diferente de escolher você. É mesmo? Ela estava planejando te deixar. Tínhamos uma vida juntos. Tínhamos, no passado. Bryce deu um passo à frente, e Declan pôde ver que ele estivera bebendo. Seus movimentos eram ligeiramente instáveis, seus olhos vermelhos. Você acha que é tão esperto, disse Bryce. Tão inteligente com seus esqueminhas e manipulações. Mas você esqueceu de algo importante. O quê? Eu não tenho mais nada a perder. Bryce tirou uma chave de roda de trás das costas, segurando-a como uma arma. Você tirou meu emprego, meu apartamento, minha namorada.
Me fez fugir como um covarde. Mas fugir me deu tempo para pensar. Tempo para planejar. Planejar o quê? Planejar como te fazer pagar. Ele balançou a chave de roda na direção da cabeça de Declan. Declan se abaixou e rolou para trás de uma pilha de paletes enquanto a ferramenta metálica atingia o concreto, soltando faíscas. Isso não vai resolver nada, gritou Declan. Vai resolver meu problema. Outro golpe, outro erro. Bryce estava bêbado e com raiva, seus ataques eram selvagens e descoordenados. Declan pegou uma corrente de um guincho próximo e a usou para bloquear o próximo golpe. A chave de roda se enroscou na corrente, e por um momento eles lutaram pelo controle. Você não entende, disse Bryce, ofegante. Ela me amava. Realmente me amava. Íamos ficar juntos. Ela estava te usando para escapar do casamento. Isso não é verdade. Quando foi a última vez que você falou com ela? Bryce hesitou, e Declan puxou a corrente com força, arrancando a chave de roda de sua mão. Ela caiu ruidosamente no chão de concreto. Ela não te ligou, né? Continuou Declan. Não tentou te encontrar. Não perguntou para onde você foi. Ela não sabe onde eu tô. Ela não se importa com onde você tá. Bryce avançou contra ele com as mãos nuas, mas Declan estava preparado. Ele desviou e deixou o impulso de Bryce o levar contra uma pilha de caixas de transporte. Quer saber a verdade sobre a Kendra? Perguntou Declan enquanto Bryce se esforçava para se levantar. Ela já tá procurando outra pessoa. Alguém com um emprego melhor, um carro mais bonito, mais dinheiro para roubar. Você tá mentindo. Ela mesma me disse. Disse que o caso com você era só um ensaio pro de verdade. Era uma mentira. Mas Bryce estava bêbado e com raiva o suficiente para acreditar. Não, ela não faria isso. Ela é uma aproveitadora, Bryce. Me usou por 12 anos, te usou por 6 meses, e vai usar quem vier depois. Bryce sentou-se pesadamente em uma caixa de madeira, seu ímpeto esmorecendo. Perdi tudo por ela. Você perdeu tudo porque fez escolhas idiotas. Ela disse que tínhamos um futuro. Ela disse muitas coisas. É o que mentirosos fazem. Por alguns minutos, eles ficaram sentados no armazém mal iluminado, ambos respirando pesadamente após a breve luta. O que eu faço agora? Perguntou Bryce finalmente. Recomece. Arranje um novo emprego, uma nova cidade, uma nova vida. Aprenda com seus erros. Fácil para você dizer. Você ainda tem tudo. Eu tenho uma casa e uma conta bancária. Todo o resto foi destruído quando ela decidiu trair. Pelo menos você conseguiu sua vingança. Eu consegui justiça. Há uma diferença. Bryce olhou para ele. Qual é a diferença? Vingança é sobre se sentir melhor. Justiça é sobre restaurar o equilíbrio. E você se sente equilibrado agora? Declan considerou a pergunta. Sinto que a dívida foi paga. Que dívida? A dívida que vocês dois me deviam por destruir meu casamento, minha confiança, minha vida. Bryce se levantou lentamente. E agora? Agora você sai da cidade e não volta, de verdade dessa vez. E se não for, isso vira um caso policial em vez de pessoal. Bryce assentiu e caminhou até a saída do armazém. Na porta, ele se virou. Por mais que valha, sinto muito pelo seu casamento, por tudo isso. Sei que você sente, mas sentir muito não repara o dano. Depois que Bryce saiu, Declan ficou sozinho no armazém por um longo tempo, pensando em tudo o que acontecerá nos últimos 2 meses. Ele conseguirá destruir as vidas de Kendra e Bryce, provando que ações têm consequências. Que traição tem um custo real. Mas a vitória parecia vazia, oca. Não porque ele se arrependesse do que fizera, mas porque não podia restaurar o que fora perdido. Seu casamento ainda estava acabado. Sua confiança ainda estava quebrada. Sua vida ainda estava fundamentalmente mudada. A única diferença era que agora Kendra e Bryce entendiam o preço de suas escolhas. Justiça, mas não cura. Equilíbrio, mas não paz.
Declan saiu do armazém e dirigiu para sua casa vazia, onde passaria o resto da vida reconstruindo tudo o que eles destruíram. 3 meses depois, Declan finalizou os papéis do divórcio. Kendra encontrara um emprego como caixa em um mercado em Grand Rapids, morando em um apartamento estúdio e pegando ônibus para o trabalho. Ela assinou os papéis sem contestação, aceitando um acordo que a deixou com quase nada. Não tinha escolha. As evidências de sua má conduta tornavam qualquer outro resultado impossível. Bryce mudará-se para o Arizona, onde trabalhava em um cais de carga de armazém sob um nome falso. Sua reputação profissional estava destruída, seu crédito arruinado, suas perspectivas futuras limitadas a trabalhos manuais e salários mínimos. Nenhum deles jamais teria novamente o conforto de presumir que suas ações não tinham consequências. E Declan? Ele vivia tranquilamente na casa que outrora dividira com Kendra, consertando as coisas quebradas dos outros e mantendo a ordem perfeita de sua vida solitária. Ele aprenderá algo importante durante aqueles meses de vingança cuidadosa. A coisa mais devastadora que você pode fazer a alguém não é destruí-lo rapidamente, mas remover sistematicamente cada fundação sobre a qual construíram suas vidas, deixando-os enfrentar a realidade de quem realmente são. Kendra fora uma mentirosa e ladra que achava que seu charme e manipulação a tornavam intocável. Bryce fora um homem fraco e egoísta que achava que sua posição e dinheiro o tornavam invulnerável. Agora, ambos sabiam que não. Em uma noite chuvosa de terça-feira em novembro, exatamente um ano após Declan descobrir o caso de Kendra, ele sentou-se em sua poltrona e abriu uma carta que chegará pelo correio matinal. Era de Kendra, escrita em papel de caderno barato com sua caligrafia cuidadosa. Declan, sei que não tenho o direito de te contatar, mas queria que soubesse que entendo o que você fez e por que fez. Eu mereci tudo o que aconteceu comigo. Tive muito tempo para pensar na pessoa que me tornei, nas escolhas que fiz, no dano que causei. Você estava certo sobre as consequências. Algumas coisas não podem ser consertadas. Não espero perdão, e não estou pedindo por ele. Só queria que soubesse que a lição foi aprendida. Espero que você encontre felicidade. Kendra. Declan leu a carta 2 vezes, então a jogou na lareira e observou enquanto queimava. Lá fora, a chuva tamborilava nas janelas, e o vento sacudia as árvores. Dentro, a casa estava quente, silenciosa e perfeitamente ordenada. Ele conseguirá exatamente o que queria, compreensão completa das pessoas que o traíram. Mas a compreensão, ele descobriu, era um conforto frio. Era suficiente, no entanto. Teria que ser. Na manhã seguinte, Declan voltou ao trabalho consertando as coisas quebradas dos outros, sabendo que alguns consertos podem ser feitos e outros só podem ser substituídos. Ele aprenderá a diferença, e às vezes isso era sabedoria suficiente.